Sejam bem-vindos, cartão maluquinhos, cartão goleirozinhos. Eu sou o Patinhas, vou estar trazendo as dicas para o gol da 22ª rodada, uma posição que tem angustiado muitos cartoleiros, mas quem é cartológico tem se dado melhor do que a média aí. Vamos tentar buscar isso nessa rodada. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao Cartologia. A nossa meta é te empoderar com as melhores análises e estatísticas. Para você que é cartológico e já manja, já sabe, curte, deixa o seu comentário qual goleiro que você está pensando aí. Tá pensando em escalar goleiro reserva? Já vi gente falando isso daí, acho que é furada. Confere a gente no nosso Instagram, @cartologiafc, e no nosso canal do Telegram para ter acesso a todas as nossas análises 100% grátis. Só baixar o PDF lá e se consagrar. Para quem já é cartológico já sabe, mas para quem está chegando agora eu vou fazer a breve revisão. A gente sempre usa 3 grandes indicadores para analisar um goleiro e a nossa dica segura vai ser o meu exemplo aqui. O glorioso Felipe Alves do Fortaleza. A média de defesas difíceis dele, atuando no local que ele vai estar atuando nessa rodada, é de 1,22, ou seja, acima de 1 já é algo excelente. A gente analisa quantas finalizações defendidas ele executa até ele tomar um gol, e hoje está na média de 3,5, certo? Então a gente tem também assim, quantas vezes ele vai defender a bola, tem que buscar no fundo do gol, e a gente vê quantas finalizações defendidas demora para ele converter numa defesa difícil. A gente espera que esse número terceiro seja muito menor do que o número de cima, mas tá bem próximo ali, não tá muito menor, mas o fato é que ele tá feito mais DDs do que tomando gol, algo que justifica a sua sugestão como dica segura. Antes da gente revelar as dicas moderadas e ousadas, vamos olhar o nosso mapa de confronto aqui, beleza? O Fortaleza que vai estar atuando fora de casa contra o Botafogo, um time que tem sofrido com a sua eficiência ofensiva. O nosso mapa do confronto de goleiro é um pouco diferente se você estava vindo de outras posições. Como que funciona, tá? Quanto mais para a direita um time, melhor a média de defesas difíceis no local onde ele está atuando. Então, por exemplo, o Santos tem a média de 1,8 DDs atuando fora de casa. Quanto mais para cima um time, maior a quantidade de DDs cedidas pelo adversário sob o ponto de vista de gols executados, beleza? Patinhas, ficou um pouco confuso. O que está acontecendo? Estou falando que o Glorioso Sport, que vai estar encarando o Atlético Goianiense na média cede 1,8 defesas difíceis para cada gol executado, ou seja, ele acaba cedendo mais oportunidades de defesas difíceis do que gols. É claro que isso, cara, é sempre difícil, porque gol é um evento raro, e no último jogo você pode ver que a gente escalou o goleiro do Flamengo pensando nisso, mas não acabou dando certo, porque ele acabou só tendo o gol e não teve nenhuma DD fornecida. Tanto é que no vídeo passado ele estava em 2,25, agora está em 1,8. Então tem esses movimentos de subidas e descidas, mas é claro que a gente pensa aqui sempre no indicativo, e o indicativo sugere que o Atlético Goianiense fornece mais oportunidades para os goleiros. O que a gente tenta buscar, goleiros com boas médias atuando contra pessoas que cedem muitas defesas difíceis, que é o caso do glorioso Fortaleza aqui, beleza? A gente vai estar cobrindo mais gráficos para a gente tentar entrelaçar, porque não adianta só você olhar a média de DD, envolve muito você olhar contra quem ele está jogando, e para isso a gente traz o nosso análise de finalização. Então a gente olha nos últimos 10 jogos como que os finalizadores que vão estar jogando contra os nossos goleiros têm atuado, e a gente separa em 2 grandes partes do gráfico. Aqui na zona vermelha são finalizadores que finalizam muito no gol e tem finalizado com muita frequência em tornar gol. Em especial o Atlético Paranaense, que vai estar encarando o Santos atuando fora de casa, está convertendo 22,5% dos seus chutes em gols. Ou seja, cara, quase ele, das 4 vezes que ele chuta, uma delas a bola vai entrar no gol. E é muito complicado isso, é um excelente número, mas um número que dificulta da gente estar pensando em opções no glorioso Atlético Paranaense. Mesmo caso do Fluminense que encara o Internacional, e o Inter hoje está com uma média de 22,5% de acurácia nos seus chutes aí. Por isso a gente tenta evitar. Quem a gente vai buscar? Quem está na zona verde são goleiros que vão estar enfrentando finalizadores ruins, como é o caso do Sport. O Sport vai estar encarando o glorioso Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense hoje finaliza 42% das bolas no gol, mas menos de 5% acaba virando de fato um gol. Então, assim, a bola chega com bastante frequência para o nosso goleiro, mas o goleiro tem a oportunidade de fazer DD, porque poucas delas acabam virando gol. Mesmo caso que seria para o Santos. Eu sei que você vai pensar, pô, o Santos deu verde aqui, deu verde no anterior, por que ele não é uma dica segura? Porque ainda não tem certeza do João Paulo voltar como goleiro do Santos. Eu sei que o John Vitor atuou muito bem, acho que encantou muita gente fazendo aquela mitada, mas só até ele tá muito valorizado, vai ter que mandar muito bem para conseguir trazer cartoletas. Eu acho isso difícil, até porque a gente só viu um jogo dele e não sabe o total, a gente não pode se enganar aí. O Hugo Neneca fez isso bastante com a gente, e aquela média de DDs que a gente viu no último gráfico, colocando o Santos aqui na zona verde, é muito do ponto de vista do João Paulo. Então é mancada a gente pegar as DD dele e importar pro menino agora, sendo que ele ainda não se provou. O fato do goleiro aqui, ele é muito defendente
diretamente do jogador, diferente das outras posições que a gente consegue extrapolar um pouco mais o que está acontecendo. Daqui o que eu quero destacar outros goleiros que talvez estariam na sua mente, mas eu acho complicado, tá? São Paulo vai estar encarando o Vasco. Se você olhar aqui, essa linha vermelha pontilhada, ela mostra mais ou menos a média de como os times estão com relação à finalização no gol e finalização que viram gol. Quem está abaixo tem confrontos mais complicados. São times que precisam de menos bolas e gravam a bola lá dentro. Que é o caso do Vasco. O Vasco notoriamente tem finalizações mais acuradas do que o resto do campeonato. Se você olhar aqui o Volpi, ele tem um confronto um pouco mais desfavorável do que o próprio Fernando Miguel. Apesar de São Paulo ter um volume ofensivo maior nos últimos jogos, com os gols do Luciano e do Brenner, o São Paulo demora mais para a bola entrar no gol, que não é a mesma coisa que tem acontecido para o Vascão. Tá bom? O próximo nome que eu também gostaria de destacar é o Curitiba que vai estar enfrentando o Flamengo. Cara, e o Flamengo é aquela complicada, é aquele volume meio avassalador que deixa o jogo muito imprevisível. O Flamengo finaliza 60% das bolas no gol, que muita qualidade técnica, mas está convertendo abaixo de 15%. Esse 15% é um valor empírico de análise de cartola passado, em que a gente verifica quem são bons finalizadores aí. Por fim, para amarrar tudo, que é a nossa terceira, a gente analisa o mínimo e máximo projetado de acordo só com o adversário. Que a gente vê a média e o desvio padrão de pontuações de goleiros que atuaram contra cada um dos adversários nessa rodada, nos locais, e ver qual que é a melhor pontuação. Essas duas linhas pontilhadas são duas linhas de risco, beleza? Essa sendo a linha de risco mais extrema e essa linha de risco moderada. Quanto mais para baixo, quanto mais na direção da linha, mais arriscado é a escalação daquele time. A gente vai estar pensando aqui no glorioso Fortaleza, que está numa zona verde. Eu entendo você até pensar no Ceará, você vai ver que o nosso mínimo projetado está em torno de 0 ali, podendo bater até os seus 7 pontos. O Ceará, que vai estar enfrentando o Atlético Mineiro, que curiosamente, jogando fora de casa, finaliza menos de 30% das bolas no gol. Ou seja, é o que a gente já fala muitas vezes aqui no canal, até de forma repetitiva, mas o Galo atuando fora de casa muda muito. Só que, com o meu medo, isso daqui me levaria a escalar um goleiro pensando no SG, entendeu? Porque é um time que não finaliza tanto no gol, é um time que não está convertendo tanto em gol. Seria colocar o prazo para aqueles 4.9, 4.4 ali. Só que se tiver um gol, que me indica que se o Galo conseguir fazer um gol, ele vai se recuar muito para tentar garantir esse resultado e aí a gastrite aumenta muito mais. Se a gente olhar do ponto de vista do que aconteceu historicamente, a gente está pensando entre 0 e 7. Eu acho que tem oportunidades melhores. E os nomes que eu gostaria de destacar aqui é o Corinthians que está na zona verde desse gráfico e vai estar encarando o glorioso Grêmio em casa. Grêmio que, apesar de estar abaixo da linha aqui, não está conseguindo converter muitos gols, está beirando os seus 10% aqui, favorece as oportunidades do Cássio nesse jogo, beleza? Então, vou estar trazendo aqui a comparação, o raio-x do confronto, que a gente vê como que foram os últimos goleiros que jogaram contra o Botafogo na casa do Botafogo e como o Felipe Alves tem performado jogando fora de casa. Felipe Alves, cara, que é absurdo. Tirando a quarta rodada, ele fez defesa difíceis em todos os jogos. Todos os jogos, pelo menos uma DD, o menino trouxe para casa. É uma regularidade muito forte, inclusive na 20ª ele foi uma recomendação cartológica e mandou muito bem. O Botafogo tem eternizado nos goleiros aí. Tadeu fez os seus 20 pontos, o Wilson fez 12. Fato é que não ressente nada demais, tá? O Praz fez menos 5, uma pontuação ruim, depois o Cleiton fez 1.4. O Cleiton, inclusive, foi um pouco previsto aí nos gráficos do Cartologia, mas é um goleiro muito ruim pra gente acabar tentando sugerir aí. Então, temos oportunidades do ponto de vista do Botafogo, já eternizando 2 goleiros, atuando medianamente entre outros, e um goleiro que tem consistentemente mandado muito bem atuando fora de casa. Por isso, o Felipe Alves vai ser a nossa dica segura. Nossa dica moderada vai ficar em torno do Corinthians. O Grêmio, recentemente, tem atuado não tão bem como visitante aí. Fato esse espelhado que da 12ª rodada para cá, sempre que o Grêmio jogou fora de casa, o único goleiro que negativou foi o goleiro do Atlético Paranaense, o Santos, naquele jogo que tomou 2 gols aí. Ainda assim teve DDs. Mentira, não teve DDs. Ele fez menos 3.7. Mas o Everson fazendo 6.3, Volpe 4.6, Muriel 5.8. Acho que desde que um goleiro atue positivamente já é um alívio, um coração pro nosso time aí. O Cássio não está numa fase tão excelente atuando dentro de casa, mais 22 pontuações positivas, que é um pouco do que a gente está embarcando. Qual que é o sonho maior? Que ele consiga repetir atuações conforme foi na rodada 9. Fala, pô, Patinhas, dessa tabela aqui, das suas 8 pontuações aqui, 6 delas, 6 não, 5 foram negativas. Você vai, pô, de 8 jogos, 5 fizeram negativos, só 3 positivos? Sim, mas eu acho que pelas oportunidades oferecidas pelo Grêmio, é a chance do Cássio retomar Corinthians que está tentando se embalar aí no campeonato. Não é tão segura, já tem um grau de ousadia maior. A melhor dica unânime aqui vai ser o Felipe Alves.
Por fim, eu vou estar destacando o goleiro do Sport. Vou até retomar aqui nos gráficos. Ele está numa zona intermediária aqui no nosso gráfico de confronto. Se a gente olhar do ponto de vista de finalização, ele está numa zona verde. E se a gente olhar aqui no último gráfico, que é o gráfico de DDs cedidas por gol pelo adversário em média de DDs, ele está numa zona de ponderação, que significa que ele tem um confronto muito bom, mas o goleiro não está exatamente voando tanto. Hoje, se você vê o Luan Poli atuando em casa, que é o caso aqui que vai acontecer no dia 23, ele está numa média de 0,85 DDs por jogo. Não é muito, mas também não é pouco. Então, recentemente, goleiros que jogaram contra o Atlético Goianiense. A gente teve o Hugo, que acabou fazendo menos 2,3, mas a gente tem o Wilson fazendo 15, o Volpe fazendo 16, Felipe Alves fazendo 4, Tadeu fazendo 7,9. Quem sabe a gente não consegue manter o zigue-zague, não é? Ó, mitou, se ferrou, mitou, se ferrou, mitou. Patinhas não é estatística, eu sei, tô brincando. Mas só dizendo que existem oportunidades do ponto de vista do que o Atlético Goianiense já forneceu para goleiros mandantes. Luan Poli é um goleiro de altos e baixos, vai desde o 8 até o menos 10, mas se você quiser manter o zigue-zague, vai ser mandou mal, mandou bem. Mandou mal, vai ser manda bem. Então, se você gosta de uma superstição de tic-tac, pode estar pensando aí no goleiro do Sport, mas os gráficos sugerem que ele tem uma oportunidade não de sair com SG, mas de poder converter de 2 a 3 DDs nesse jogo aí, que seriam um cenário idealíssimo pra gente. Fato é que, resumindo tudo que eu falei, a gente vai estar pensando no Cássio, que hoje está numa média de 1,35 finalizações defendidas até tomar um gol. Você vê que esse número está bem baixo, é o que preocupa muita gente, a frequência com que a bola tem entrado no gol do Corinthians. Está demorando em torno de 4 finalizações até converter numa DD. Já o glorioso Luan Poli, o Johnny Bravo aqui de Pernambuco, vai estar com uma média de 0,77 DDs por jogo, atuando com 2,07 finalizações para cada gol sofrido e 4 finalizações até ele conseguir converter numa DD. Você pode ver que essa distância entre o segundo e o terceiro número é preocupante, por isso que a gente pensa muito no Felipe Alves, mas se você quiser dar uma ousadia, alegria maior, ambos esses goleiros oferecem oportunidades de valorização nessa rodada, precisando de bem pouco para poder gerar cartoletas, algo... Patinhas, não vou me preocupar com isso agora, 22ª rodada. Quem sabe, sempre vale a pena garantir aquele din-din na rodada. Se você curtiu, confere a gente no nosso Instagram, @cartologiafc. Se teve algum nome que eu não falei, manda aí nos comentários e eu mando todas essas estatísticas aqui. A sinergia patinhas cartológicos tem que acontecer sempre, porque é isso que faz o canal dar certo. E entra lá no nosso canal do Telegram que a gente vai divulgar todos os nossos gráficos e análises 100% grátis para você curtir, se empolgar e poder fugir daquela gastrite, daquele achismo e poder cravar e dar aquela mitada. Como sempre, mais uma vez, vai Cartolinha!